Fala galera, ótima noite para vocês. Como vocês podem ver aí, a tela está um pouco diferente, eu tive alguns problemas e tive que reconstruir a aplicação. Então acabei reconstruindo ela aí com as cores mais coerentes com a nossa proposta, tá? E na aula de hoje a gente vai trabalhar com navegação, como movimentar de uma tela para outra através de componente personalizado. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, para não ter que ficar replicando a tela, eu vou fazer uma cópia dessa tela e renomear como tela base, para a gente não ter que ficar alterando as configurações aí de altura e largura. É apenas uma boa prática. Ok, feita a cópia, eu vou deletar tudo aqui. Vou renomear para Screen Base. Vou mover ela aqui para cima, para a gente dar sequência nas demais. Só não podemos esquecer aqui que ele assumindo a primeira posição, ele vai iniciar nessa tela aqui, a nossa aplicação. Então a gente tem que vir aqui em App, Start Screen e mudar para Bem-vindo. Perfeito. Agora toda vez que o nosso aplicativo iniciar, ele não vai iniciar na Screen Base, e sim na Bem-vindo. Então, vamos fazer uma cópia da nossa Screen Base. Vamos movê-la aqui para baixo. Vamos trazer o nosso header. Vamos trazer também a screen. Desculpa, vamos trazer aqui o nosso footer. Ok. Vamos acrescentar um container. Para a gente colocar o conteúdo do nosso formulário. Aqui no footer, eu vou acrescentar um ícone para a gente voltar entre as telas. Então eu vou selecionar o footer, escrever back. Ok, agora nós vamos acrescentar este ícone aqui. Vamos colocar ele por 30 por 30. Vamos checar qual vai ser o tamanho dele. Ok, tamanho legal. Vamos deixar aqui em 15, 20. Tá ok, perfeito. Vamos mudar a cor dele para branco. Ok. Agora a gente vai criar uma propriedade customizada. Vamos chamar ela de volta à tela. Ela vai ser do tipo data. Na verdade, vamos colocar ela do tipo evento. E a gente pode deixar aqui o tipo de dado em null, nenhum. Vamos dar um criar. E agora a gente vai associar esse botão à nossa propriedade. Então, percebam aqui que tivemos um volta à tela, tá? Vamos selecionar o ícone e vamos escrever parent. Por quê? Porque o botão ele vai reconhecer as propriedades que está no componente. O ícone ele não possui a propriedade. Tudo que nós criarmos de forma customizada, ele salvará no componente. Então, parent faz com que a gente acesse os dados que está no objeto anterior a nós ou inferior a nós, tá? No caso, o footer.
Então eu poderia escrever footer, ponto, volta à tela, abre e fecha parênteses, ou parent, vai dar no mesmo. Volta à tela. Perfeito. Vamos criar mais uma propriedade para exibir ou não esse botão. Por quê? Aqui, no nosso bem-vindo, ele vai estar exibido, só que não tem para onde voltar essa informação. E aqui no SBase, ele também está sendo exibido. E aqui eu quero que ele exiba. Então, nós vamos selecionar aqui a tela de bem-vindo. Desculpa, nós vamos selecionar aqui o componente. Vamos criar uma propriedade. Vamos escrever oculta ícone. Ela vai ser do tipo data, input e tipo de data booleano. Ok. Então, selecionando do footer, perceba que agora tem o oculta ícone. E o que o oculta ícone vai ser? Ele vai ser quem controla a exibição ou não do nosso ícone. Então, eu vou selecionar agora o ícone, e da mesma forma que eu coloquei a propriedade nova customizada no onSelect, eu vou selecionar o onVisible dele aqui ou aqui. E em vez de true, eu vou colocar o parent, ponto, oculta ícone. Perfeito. E agora, como é que ele vai funcionar? Vamos voltar aqui nas telas. Perceba que o ícone está sendo exibido aqui. E vou selecionar o nosso footer. E o oculta ícone, ele está habilitado. Nós vamos desabilitar. Perfeito. Perceba que agora ele está invisível. Vamos selecionar aqui a nossa galeria para a gente começar a navegar. Se eu selecionar o SBase 1, perceba que ele está ativo. Por quê? Porque a propriedade oculta ícone ela está como true aqui na nossa segunda tela. Como que a gente vai navegar de uma tela para outra? Vamos selecionar a nossa galeria. Vamos no evento. Eu vou copiar aqui o nosso data source, tá? Que são as propriedades que a gente colocou dentro de itens para criar o nosso menu. Tá? Agora eu vou selecionar o botão dentro da galeria e vou no evento onSelect. Eu vou comentar. Para a gente comentar, a gente pode usar // ou /* ***. Ok, coloquei o nosso menu aqui dentro, para não ter que ficar copiando da propriedade ou na galeria. Ok, agora nós vamos usar o comando switch para fazer a troca de tela. Você pode usar if também, mas aqui eu vou colocar switch parent, porque o botão ele está dentro da galeria, selected.value. Vou usar aqui o nome da nossa tela, que é nova entrada. Vamos copiar as aspas duplas aqui. Navigate, SBase 1. E aqui no Screen Transition nós vamos usar o Cover. Vamos fechar o nosso Navigate e vamos fechar nosso Parent. Ok, sem erro. Perfeito. Depois nós continuamos com os demais. Tá? Só vou mudar aqui para o nome de SBase 1 para formulário. E aqui nós vamos selecionar o nosso footer e em volta à tela nós vamos usar o comando navigate,
bem-vindo com cover right. Ok, sem erros. Agora nós vamos selecionar o nosso bem-vindo. Vamos dar um play. Vamos clicar em nova entrada. Ok, perfeito. Funcionando normalmente. Agora nós vamos usar aqui o ícone de voltar e ele voltou. Maravilha, funcionando perfeitamente. Vamos salvar e publicar. Vamos testar na prática? Ok, aqui nós temos a nossa tela principal. Vamos em nova entrada e voltamos. Perceba que em nenhum momento foi necessário a gente definir os parâmetros de largura e altura da tela, porque nós copiamos a nossa tela base, que já vem com as informações preenchidas. Bom, a videoaula de hoje fica por aqui. Na próxima nós daremos início à criação do nosso formulário. Uma ótima noite. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Qualquer dúvida, pode enviar aqui nos comentários. E até a próxima aula.